Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Trajetória de Sucesso com Rômulo Zorzanelli. No primeiro episódio, nós vamos estar conversando com o professor, doutor e economista Felipe Storck, com um assunto muito importante para você empresário, que é a compreensão do cenário econômico e as ferramentas que iremos utilizar para compreender e aplicar uma tomada de decisão assertiva e que gere bons resultados para a sua empresa. Seja bem-vindo, Felipe Storck. Rômulo, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar participando do primeiro episódio do seu podcast. Felipe Storck veio nos trazer conceitos econômicos para ser aplicado dentro das empresas. Nesta edição, vamos estudar algumas ferramentas e técnicas que podem ajudar os empresários a tomar decisões mais informadas sobre o seu negócio. É com você, Felipe. A utilização da economia, dos conceitos econômicos na tomada de decisão é bastante importante, porque no final das contas, ele ajuda a basear o gestor na compreensão dos movimentos econômicos, dos ciclos econômicos, e entender se é o momento que ele deve pensar em investir, se é o momento que ele deve pensar em se retrair, e se preparar para os movimentos que estão por se seguir. E a tomada de decisão ela tem um timing muito importante que deve ser sempre buscado no sentido de você gerar um pouco mais de vantagem em relação ao seu competidor, de proteção em relação a um choque econômico e compreensão da sua relação com o mercado, a compreensão do seu cliente, para você conseguir gerar bons relacionamentos e bons resultados futuros. Perfeito, Felipe. Eu trouxe aqui um caso de um proprietário que eu vou estar exemplificando ele para você estar explicando melhor a todos nós aquilo que você acaba de dizer. Que é o seguinte, vou estar lendo aqui para vocês. Imagine que você é um proprietário que tem um pequeno restaurante que vende pratos sofisticados a preços acessíveis. Você tem com uma equipe de cozinheiros talentosos, mas está preocupado com o crescimento e despesas gerais do seu negócio. Ao analisar o cenário econômico, você percebe que os preços dos ingredientes que utilizam estão aumentando devido a fatores externos, como safra ruim e determinado produto ou mudança na política comercial com outros países. Com essas informações, você decide ajustar o seu menu e criar pratos com ingredientes mais acessíveis que ainda mantêm a qualidade dos pratos. Trouxemos aqui um exemplo de um restaurante, onde o gestor, atualizado nas notícias, certo? Ele buscou essas informações, entendeu o cenário e resolveu ele criar uma mudança. Você acha que essa é uma decisão perfeita que esse empreendedor tomou? Como os empresários devem fazer isso no seu dia a dia? A compreensão do ciclo econômico é muito importante. Então, o gestor, seja ele um empresário do ramo alimentício, do ramo de têxtil, vestuário, ou da indústria, o que seja, é importante ele entender para onde a economia está indo e como que ele está exposto a esses movimentos econômicos. Então, o gestor, a partir do momento que ele compreende em que mercado que ele está inserido e de que forma esse mercado crescendo ou se retraindo vai impactar nos seus próprios resultados, ele consegue se planejar. Nesse exemplo que você trouxe, o gestor ele faz isso. Ele olha para o mercado, ele entende que os choques econômicos estão gerando aumento do preço das commodities, estão gerando aumento do custo de produção dele, e ele precisa se preparar para isso. Mas falta uma questão nesse exemplo que ele discutir o cliente. Ele entender a outra ponta. Ele está olhando para dentro da cadeia produtiva, ele está olhando para trás. Ele precisa olhar para o cliente dele. Porque alguns clientes, eles podem achar ruim essa troca de produtos, essa troca de insumos no intuito de redução do custo. Algumas vezes vale mais a pena você fazer a troca. Algumas vezes pode ser mais interessante você fazer a preservação e repasse de custo. Tudo depende de você entender como que você está inserido, de você entender como que você está se relacionando com o seu mercado, seja com seus fornecedores, seja com seus clientes, para você poder dar um embasamento para a sua tomada de decisão. Depende de quem é o público. Depende de quem é o público, depende de quem está comprando o produto. Nós temos que lembrar que nós temos pessoas que são mais sensíveis a preço, temos pessoas que são menos sensíveis a preço. Então, essa relação que nós temos do cliente com a empresa, ela precisa ser muito bem compreendida para embasar também esse tipo de tomada de decisão.
ok? Então, a compreensão do ciclo econômico, ele gera a possibilidade de você se preparar para esses movimentos, né? Como esse rapaz do seu exemplo fez. Ele está passando por um momento de piora econômica para ele, né, no intuito de aumento de custos, e isso ele pode entender quais são aquelas variáveis que ele está mais exposto, com aquelas variáveis que são mais importantes, e quais são aquelas variáveis que ele tem que tomar mais cuidado, ok? Ao mesmo tempo, se tivesse um momento de expansão econômica, ele poderia se antecipar a um concorrente no intuito de, vou expandir para eu capturar a parte maior dessa demanda que está crescendo. Então, a compreensão dos ciclos econômicos são extremamente importantes para gerar um embasamento no planejamento estratégico que o empresário tem. Em termos de ferramentas, o que seriam essas ferramentas para o empresário fazer essa leitura e fazer essa aplicação na sua estratégia no dia a dia? Olha, para a compreensão dos ciclos econômicos, a gente tem alguns indicadores que estão disponíveis, que são anunciados constantemente dentro da economia, que indicam quais são esses movimentos que estão acontecendo. Por exemplo, a Bolsa de Valores costuma ser um indicador prévio, né? Então, se a Bolsa, como os investidores eles querem sempre antecipar os movimentos econômicos, então se a Bolsa está subindo, quer dizer que a economia real ela tem uma boa chance de subir. Se a Bolsa está caindo, a economia real provavelmente vai se retrair. A gente pode olhar para a quantidade de horas trabalhadas, a gente pode olhar para os estoques das empresas e a gente entender como que esses movimentos eles estão acontecendo no intuito de, olha, se as empresas estão fazendo estoques muito grandes, provavelmente daqui a pouco elas vão ter que reduzir produção. Se as empresas elas estão contratando muita mão de obra, elas estão gerando renda, então provavelmente essas pessoas vão comprar e vão puxar o consumo. Então a gente tem alguns indicadores que são importantes serem analisados e compreendidos, tanto internamente quanto externamente. E a partir do momento que a gente entende a nossa relação com esses indicadores e com o mercado em si, a gente consegue se preparar para os choques que ocorram. E aí que sai uma notícia no jornal lá, a Rússia invadiu a Ucrânia. Você consegue olhar para dentro de si mesmo e pensar assim, olha, peraí, como que isso me afeta? Como que eu estou exposto a esse risco? De que forma, que mercados que isso aqui vai afetar e de que forma esses mercados estão relacionados comigo? Daí a importância de você ter uma boa compreensão macro, uma boa compreensão micro, para você conseguir basear os seus fundamentos e com isso você entender como que aquele choque vai chegar até você. Perfeito, entendido. Uma pergunta que eu tenho é no seguinte: a gente citou um exemplo onde o principal choque foi na safra, que afetou todo o mercado alimentício. Mas como a gente pode estar olhando isso a respeito também do público, do cliente, no aumento da demanda sobre determinado produto ou determinado serviço? Aí a gente tem algumas opções. A gente pode olhar, por exemplo, para mudança de preferência das pessoas. Então as pessoas elas por mudança comportamental, cultural, ou então até mesmo por notícias científicas que dão embasamento para aquela tomada de decisão, por exemplo, falar assim, o tomate ele faz bem para próstata, então você reduz a possibilidade de câncer de próstata, tá? Induzindo o consumo de tomate, as pessoas vão comprar mais, porque elas querem evitar a doença. Você fala assim, cigarro faz mal para a saúde, cigarro gera câncer, cancerígeno. Isso induz as pessoas a consumirem menos cigarro. Alguns produtos são mais rígidos, como o cigarro, por exemplo. Ele é viciante, então as pessoas elas vão fazer esse movimento de forma mais lenta. Alguns produtos, eles são extremamente voláteis. Então, se você fala assim, se o tomate faz bem para a saúde, as pessoas vão começar a comprar mais tomate. É um movimento natural. Então, você faz essa indução do comportamento do consumidor e você consegue antecipar esse tipo de movimento. Uma outra questão é você pensar nos determinantes da demanda. É você pensar que se o cara ele tem mais dinheiro, ele vai comprar mais. Então, se a economia brasileira estiver crescendo, se a renda daqueles meus consumidores estiver aumentando, isso é bastante importante a gente fazer essa diferenciação, porque a não ser que você é uma grande empresa, um grande varejista, você não vende para todo mundo. Você vende para um determinado público, você tem que entender o comportamento do seu público. E a partir do momento que você entende o comportamento do seu público, você consegue
acompanhar esses movimentos de renda, de determinante de demanda, de preferências, para você conseguir se preparar para esses choques que você vai ter dentro da sua relação com o mercado, e com isso você conseguir atender melhor esse público-alvo, essa demanda que está crescendo, ou então se preparar para aquela demanda que está caindo. E como o gestor usaria essas informações para tomar uma decisão? Por exemplo, a chegada da pandemia. Como ele entender do mercado, das situações econômicas atuais, ele poderia tomar uma decisão o mais rápido possível para não ser tão afetado na sua empresa? Ok, a pandemia é um choque econômico ruim, né? É um choque de retração. As pessoas ficaram em casa, as pessoas começaram a consumir menos de um determinado produto, e com isso o gestor ele ficou mais exposto. Aí é muito importante ter, primeiro, bons fundamentos contábeis, para você conseguir passar por esse tipo de dificuldade, e segundo, você conseguir pensar quais são aqueles caminhos que você vai ter que seguir para você sobreviver a esse choque. Então, a primeira questão que nós temos que pensar em momentos de grave crise econômica é a gente sobreviver a ela. Esse é o primeiro ponto que o gestor tem que se focar. E sobreviver a ela é nós termos condições de pagar nossas contas enquanto ela está ocorrendo, tá? Então é importante as empresas estarem preparadas para isso, elas terem um colchão de liquidez que permita que isso aconteça, e elas terem caminhos abertos dentro dos bancos para elas conseguirem pegar esses financiamentos caso sejam necessários, tá? Em termos de ferramentas para atuação, é importante a gente conseguir adequar a nossa estrutura de custo a essa nossa nova realidade. Então é importante que a gente seja bastante eficiente naquilo que nós fazemos, para a gente conseguir fazer aquilo de forma mais barata, e com isso nós termos um pouco mais de espaço para a gente absorver a crise, né? Uma coisa que ficou bastante evidente na pandemia foi uma digitalização dos meios de venda de forma bastante brusca, talvez até mais rápido do que nós estávamos preparados. Eu acho que seria um caminho natural, isso aconteceria de qualquer jeito, mas a pandemia exigiu que ele fosse feito mais rápido. E a partir do momento que ele foi feito mais rápido, mudou muito a forma de relacionamento das pessoas com com fornecedores, por assim dizer, né? E a gente pode ver muito isso em relação às compras. Pessoas que não estavam acostumadas a fazer compras online começaram a fazer, não só de alimentos, mas de produtos de bem final, até de roupas as pessoas estão fazendo compras. E as empresas que não estão atuando nesse mercado, elas precisam olhar e parar para pensar assim: meu Deus, mas eu vou conseguir sobreviver? Porque é uma nova cultura, é uma nova forma de se relacionar com o cliente, né? E as pessoas elas compram roupas, eu estou dando o exemplo da roupa porque é um bem que é bastante delicado de você fazer a compra online, né? Você comprar um celular, você comprar um abajur para sua casa é fácil. Agora você comprar roupa é difícil. Então, as empresas elas se estruturaram para permitir. A logística e a logística reversa são muito importantes nesse mercado específico. Acho que por isso que roupa demorou tanto para pegar, e ainda assim ainda não está pegando ainda. Não é uma coisa que já dominou o mercado, mas é uma coisa que está crescendo muito. E aí a empresa ela precisa se preparar para esse movimento, para essa nova forma de atuação. E a partir do momento que as pessoas tomarem gosto pela coisa, que elas começarem a ver: não, peraí, é muito mais prático, eu consigo pedir a roupa, provar em casa, se ela não tá boa eu devolvo, se ela tá boa eu fico, eu não tenho aquele tempo que eu tenho de deslocamento para uma loja, que às vezes eu não consigo ir em horário, eu tenho que ir em horário comercial, eu tenho que ir depois do meu trabalho, eu deixo de passar tempo com minha família, eu deixo de passar tempo com meus amigos, eu deixo de ver uma série, ou assistir um filme, ou qualquer coisa do gênero, né? E elas estão ganhando tempo com isso, elas estão ganhando produtividade, né? E a partir do momento que elas entenderem isso e elas gostarem disso, aquelas pequenas empresas que atuam no bairro ali, esperando as pessoas passarem na frente para elas fazerem a venda, vão passar dificuldade. Então elas têm que se preparar, né? E as ferramentas elas estão aí, são ferramentas tecnológicas, são formas de atuação, são marketplaces, que a gente tem que tomar cuidado sempre na hora de usar, claro, porque os golpes estão aí também, mas usar esses caminhos digitais que existem e que estão sendo mostrados para a gente o tempo inteiro através da internet e desses desenvolvimentos tecnológicos a nosso favor. E isso que as empresas têm que fazer. Elas têm que entender que
a crise econômica te expõe ao risco. Para você estar preparado para uma crise, você tem que ter com seus custos baixos. Como é que você faz se você está com seus custos baixos? Investindo em produtividade. Né? Então você tem que buscar máquinas mais modernas, você tem que buscar formas de se relacionar mais modernas, formas de processos mais modernos, para você reduzir custo dentro da sua empresa e com isso você conseguir atuar nesse mercado, até porque o mercado globalizado ainda, né, o mercado globalizado, essa é uma questão que está ficando um pouco em xeque, mas que gera, de qualquer forma, competições em outros países e outros estados. Então você vai comprar uma caneta hoje, você não tá, ou se você vende uma caneta, né? Se você é um consumidor, você vai comprar uma caneta, você não tem opção de comprar só naquela papelaria perto da sua casa, você tem opção de comprar de qualquer papelaria do Brasil, desde que ela esteja no marketplace que você prefira e com isso permita que você faça a compra. Né? Então, no final das contas, muitas vezes, essa relação que o cliente vai ter com essas empresas vai se distanciar no sentido físico, né? Mas precisa sim se aproximar no sentido de identificação do cliente com a marca, do cliente com o propósito da empresa, do cliente com aqueles produtos que a empresa vende. Então a gente poderia dizer assim que o empresário que passou pela pandemia, a empresa ainda está de pé, se ainda não investiu em um meio online, em tecnologia, ou andar de acordo com a onda do mercado, se assim eu posso dizer, teria que estar se informando quanto antes para poder estar se atualizando a empresa, correto? Principalmente quando se trata de uma empresa familiar ou uma empresa menor. É verdade. Até porque se os seus concorrentes estão fazendo e isso gera custos menores, os seus concorrentes eles vão ter vantagem comparativa competindo com você. Eles vão ter custos menores, eles vão ter capacidade de fazer mais promoções, de trabalhar com preços menores, e você pode sim ser expulso do mercado. Então é importante. Se o mercado está seguindo nesse caminho, isso se mostra melhor, mais eficiente, mais lucrativo, você tem que fazer também. E veja bem, não é trivial, não é fácil. É claro que isso tira as pessoas da zona de conforto, tira os empresários da zona de conforto, você tem que fazer diferente do que você está acostumado a fazer já há 20 anos, 30 anos, mas é um mal necessário, porque o mundo está mudando muito rápido. E se a gente não conseguir acompanhar, a gente fica para trás. Então essa é a grande questão, a grande chave que o empresário ele tem que virar nesse momento é utilizar as ferramentas que estão disponíveis, que geram redução de custo, que geram ganho de produtividade, para ele conseguir competir num mercado que está cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Porque, no final das contas, os grandes eles fazem esse tipo de movimento. Se o grande faz e eu não faço, o grande me engole. Ele vai me comprar, ou ele vai me tirar do mercado, ele vai me expulsar. Então eu tenho que estar preparado para isso. Aí isso aí gera uma oportunidade também, né? Porque a gente tem os empresários que atuam tantos anos no mercado com uma experiência muito grande, um conhecimento de mercado muito grande. A gente tem os jovens, que está na linha de sucessão desses empresários, com conhecimento de usabilidade da internet muito grande e dispostos a fazer diferente do que os pais fazem, porque eles conhecem outras ferramentas. Eles estão sendo treinados para se fazer uso de dados, eles estão sendo treinados para se fazer relacionamento à distância. É a geração que está mais acostumada com isso. Juntando essas duas coisas, conseguir sair da área de conflito para a área de junção e caminhando junto no sentido de levar melhores resultados futuros, a empresa tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. E com todo esse leque de ferramentas para tomada de decisão e o orçamento da empresa sendo reduzido, o que seria ali de melhor proveito? Qual ferramenta eu escolho ali para ter o melhor aproveitamento e tomar uma decisão assertiva? Dentro da teoria econômica, a gente tem um conceito que é uma ferramenta, uma forma de tomar decisão, uma forma de análise, que é bastante importante e que pode ser utilizado de forma bastante prática. É um conceito muito próximo que se tem na teoria contábil, lá de pessoal da contabilidade gerencial, né, que é o conceito, lá eles chamam de análise incremental. Em economia a gente chama de análise marginal. É simplesmente a gente fazer uma análise custo-benefício. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar para determinada ferramenta e eu vou pensar o que essa ferramenta me gera de benefício, o que isso me gera de melhora, o que isso me gera de custo.
A partir desse momento, eu consigo pensar se vale a pena eu fazer esse investimento ou se não vale a pena fazer esse investimento. Em casos em que eu tenho recursos limitados, então eu tenho a escolha de qual investimento eu vou fazer, essa análise marginal ela pode ser usada também. Aquele que me dá o benefício marginal líquido maior é aquela ferramenta que eu devo implementar. Então, é claro que a empresa, se ela for pequena, ela não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, até mesmo se ela for grande, né? Você tem recursos limitados e você escolhe quais são aqueles caminhos que você vai ter que seguir. Essa é uma forma bastante interessante, porque é bastante simples. É você pensar quais são seus benefícios gerados, quais são seus custos gerados e, e se os benefícios forem maiores do que os custos, a gente implementa, porque isso aumenta lucro. Então é interessante. Então, quando você vai escolher uma ferramenta, por exemplo, de modernização, de ganho de produtividade, o vendedor dessa ferramenta ele vai te dar algumas especificações. Ele vai te falar quanto que aquilo deve te reduzir do seu custo, ele vai falar quanto que aquilo deve aumentar do seu produto, qual é o impacto gerado, e aí você consegue pensar em termos de aumento de receita ou de redução de custo. Então, isso é o benefício. E aí você vai comparar com o preço para avaliar se vale a pena ser implementado ou não, ou qual é aquela que é mais indica mais indicada de você implementar nesse momento, porque no final das contas é um movimento constante, não é agora fazemos a modernização e estamos tranquilos aí pelos próximos 10 anos, até porque o mundo está mudando muito rápido, a economia está mudando muito rápido, as relações das empresas e dos consumidores estão mudando muito rápido, então a gente precisa acompanhar essa mudança, até porque ferramentas novas estão aparecendo o tempo inteiro. É, perfeito. Eu imagino também que as empresas pequenas, elas de repente não têm ali um profissional próprio para fazer essa análise econômica, ou de repente não tem um economista, ou nem um administrador voltado para a área ali econômica. Pode ter sim um contador, de repente, mas o que você diria que uma empresa pequena poderia estar buscando para facilitar esse processo da análise econômica, para poder tomar uma decisão? Muitas das vezes ela terceiriza ali a contabilidade, algum outro tipo de serviço jurídico, mas o que você me aconselharia? Eu aconselharia, no caso, para o nosso público, os empresários. Eu compreendo a sua colocação, porque ela é uma grande questão que nós temos aqui no Brasil. Maior parte das empresas brasileiras são microempresas. Que aí você tem o gestor e mais alguns funcionários, você tem o gestor e a família, então não é trivial. E a gente ter uma mão de obra especializada, muitas vezes dentro da empresa, é caro e não é fácil da gente implementar. Muitas vezes a gente ter alguém capaz de fazer uma análise de dados para a gente precisa do profissional e a gente precisa do software. Isso é caro, não é fácil. Aí as empresas elas têm que buscar essas soluções. Então pode buscar o Sebrae, pode buscar talvez a CDL, pode buscar caminhos que possibilitem que isso seja feito. E cobrar dessas entidades que elas façam isso, que elas deem essas possibilidades. E cobrar do governo que ele faça isso. E seria muito importante, uma ótima ajuda que o governo pode dar para as pequenas empresas brasileiras é conseguir dar esse encaminhamento, é conseguir dar esse embasamento para eles entenderem o que eles podem fazer para conseguirem competir no futuro próximo. Empresas de consultoria também são interessantes, também é um caminho que você não precisa trazer isso para dentro da sua empresa, mas você pode terceirizar também essa análise e estar, assim, sempre ajudando dentro do seu planejamento estratégico. Eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa, um caso de uma empresa que ela sobrevive já há bastante tempo. Ela é uma empresa pequena e ela tem um receio de investir em uma empresa de consultoria, prestação de serviço, para solucionar uma demanda interna. Porque o dono já pensa assim: sobrevivi até aqui, desse jeito, e assim eu vou levando. Mas eu imagino que muitas empresas aqui de Vitória têm esse mesmo comportamento, de não investir, não buscar algo externo, uma terceirização para desenvolver, seja processos, cultura, a contratação, inclusive, que é algo muito importante dentro da empresa, um profissional de qualidade, que tem ali a competência técnica. Mas o que você me disse que é essencial, né? É necessário a empresa buscar isso, por mais que ela seja pequena, para a sua sobrevivência. É verdade. Essa empresa ela sobreviveu até esse ponto, mas a questão toda é, será que ela podia estar melhor do que ela está?
Será que ela está fazendo o seu melhor e gerando os melhores resultados possíveis? Ok? Ou então ela simplesmente está conseguindo navegar pelo mercado e está sobrevivendo? O objetivo das empresas não pode ser só sobreviver. O objetivo das empresas tem que ser gerar o melhor resultado possível, gerar o maior lucro possível, gerar crescimento econômico, gerar crescimento da empresa também, porque os acionistas eles querem ganho de capital, os acionistas eles querem dividendos. E aí a gente tem que pensar, beleza, a empresa está aí, ela está sobrevivendo tantos anos, ela não faz nada disso que você está falando, né? Mas será que ela não poderia estar melhor? Será que ela não poderia ser maior do que ela é? E ser mais profissional, ser mais eficiente, ser mais lucrativa. Porque no final das contas isso é importante. Importante para os donos, é importante para a sociedade, né? E a partir do momento, eu não sei qual é a empresa, mas a partir do momento que chegar um concorrente muito forte dessa empresa no mercado que ela atua, ela pode talvez não ter tempo de se preparar mais, né? Então são cuidados que as empresas têm que tomar no decorrer do tempo para elas sobreviverem a essas competições que estão cada vez mais acirradas e cada vez mais fortes, né? E assim, a gente não está, por exemplo, se a gente pegar o mercado capixaba, o mercado que ele tem crescido em relação ao Brasil, o Espírito Santo, felizmente, é um país, é um estado organizado, que dentro do Brasil, outros estados estão passando muito mais dificuldade do que nós, mas a gente não vê o Brasil crescendo, então a gente não está crescendo tudo que nós podíamos. Nós poderíamos estar indo melhor se o Brasil estivesse crescendo efetivamente, se a gente não tivesse esse marasmo econômico que a gente está há tanto tempo. Então, no final das contas, a empresa talvez ela tivesse mais competição, ela tivesse mais oportunidade, ela tivesse mais possibilidades que não estão se apresentando, então agora não está fazendo falta tudo isso que ela não está fazendo, mas num determinado momento isso pode fazer, né? Então é por isso que eu acho, sim, é muito importante. Eu concordo que não é fácil, não é trivial, porque você tem que sair da zona de conforto. É, a empresa ela pode ter já tido uma experiência ruim com consultoria, tem muito consultor ruim por aí, isso acontece, como eu tô em outros mercados, estou em profissionais ruins, tem médicos ruins, tem dentistas ruins, tem cabeleireiros ruins, acontece, a gente tem que buscar os melhores, tá? Dentro das nossas possibilidades de pagamento, claro. E aí a gente conseguir se preparar. Então não é porque você teve experiência ruim com um consultor que você deve parar de contratar consultoria, né? Não é porque você teve experiência ruim com a adoção de uma tecnologia que você deve parar de adotar tecnologia. Simplesmente entender onde que deu errado e entender quais são os caminhos que a gente pode seguir a partir dali. Me diz, Felipe, como eu conheço o meu consumidor? Porque o consumidor é o que mantém a sobrevivência da empresa. Porque a empresa ela vende, seja um produto, um serviço, para quem compra é o consumidor. Então ele ali é a peça fundamental para a sobrevivência da empresa. E conhecer faz toda a diferença. Me diz o que você tem a respeito disso. Tá? Conhecer o consumidor, ele vem de toda a experiência que a empresa tem de relacionamento com o mercado, mas ele vem principalmente de dados, de você entender quanto que aquele consumidor está disposto a pagar, quanto que aquele consumidor está consumindo, o que que ele está consumindo, e o que que ele está influenciando na tomada de decisão dele. Isso é uma análise de demanda que pode ser feito, tá? E que, na minha sugestão, deve ser feito. A gente identificar essas demandas das empresas para a gente entender previsão, para a gente conseguir fazer previsão, para a gente entender quais são aquelas variáveis que afetam mais a minha venda, que afetam mais a minha demanda, e com isso eu conseguir me preparar para esses choques econômicos que possam acontecer. Para isso a gente tem algumas ferramentas para a gente fazer essas análises de demanda. É muito importante que nós tenhamos dados, então é importante fazer pesquisas de mercado, para a gente conseguir ir lá ouvir na ponta o consumidor. É importante que nós tenhamos um ferramental de análise de dados. Um treinamento que possibilita fazer uma análise econométrica, um treinamento que possibilita fazer uma análise de uma modelagem de equações estruturais, alguma coisa que mostre para mim uma sensibilidade que o meu cliente tem em relação a mudanças de preço, a mudanças de renda, a mudanças de preços dos meus concorrentes, porque o meu consumidor ele não está olhando só para mim, o consumidor está olhando para todo um leque, uma gama de opções que ele tem no mercado, e essa gama de opções está ali tentando atrair ele do mesmo jeito que eu. Então a questão toda é, se o meu competidor fizer investimento em propaganda, se o meu competidor ele fizer investimento em promoções, como é que isso vai afetar meu resultado, a minha venda? E se eu fizer isso também?
Vale a pena investir em propaganda? Não vale a pena investir em propaganda? Volta lá na análise marginal. Se eu investir em propaganda, o que isso vai me gerar de benefício? Aí a gente tem que pensar, pô, como é que eu vou medir o meu benefício? Eu tenho que medir através de uma análise de demanda para eu entender quanto que a minha demanda vai variar de acordo com o investimento em propaganda que está sendo feito. E quanto que isso vai me gerar de custo. E aí sim eu consigo tomar a decisão. Pô, vale a pena investir? Não vale a pena investir. E mais, eu consigo fazer isso para meios digitais, eu consigo fazer isso para meios físicos, eu consigo fazer isso de várias formas. Mas é importante nós compreendermos, entender o mercado, entender esses consumidores, identificar como que eles se comportam no pré-venda, eles se comportam no pós-venda, trazer esses dados para dentro das empresas e tomar decisões um pouco mais embasadas no sentido de fazer esses investimentos ou não, porque como você mesmo falou, os recursos são limitados. E se os recursos são limitados, eu não consigo fazer tudo, eu tenho que fazer aquilo que funciona, aquilo que funciona mais. E para isso é importante a gente olhar para essa curva de demanda, para essa relação que nós temos com os nossos consumidores e entender quais são essas variáveis que são mais importantes e quais aquelas que são menos importantes. Isso é muito interessante que eu falo de uma experiência própria, onde eu trabalhei numa empresa que foi abrir uma unidade. E quando a gente fala de dados, a gente pensa uma pesquisa, algo longe. Mas a verdade é que o próprio CRM da empresa, você tem ali dados. Ticket médio, todas essas informações do produto mais comprado, no caso vendido, né? Tudo isso é dados, cadastro de clientes. Então eu tive uma experiência onde a empresa foi abrir uma unidade, ela consultou dali o maior ticket médio, onde morava o maior número de clientes, né? Abriu uma unidade num bairro específico e a empresa foi sucesso. Essa unidade, ela foi lucrativa, gerou ali um bom resultado, eu pude ver isso. E uma análise aparentemente complicada, eu acredito que tem ali a sua forma de fazer essa análise, mas porém os dados já estavam já na própria empresa, não precisou de ter uma pesquisa externa. Então é interessante também, além de ser empresas prestadoras de serviço, uma pesquisa de mercado, mas você fazer uma pesquisa interna, até mesmo com os seus funcionários que está ali com o seu público, né? Sim, sim, com certeza, porque no final das contas são dados que são gerados diariamente nas operações das empresas. Uma coisa que você pode fazer é você fazer o cadastro dos clientes, você está acompanhando as vendas. O que ele compra? Quando que ele compra? Qual a periodicidade? O que ele compra junto? O que ele nunca compra junto? Tudo isso são informações que você consegue capturar no dia a dia das suas operações. E assim, você não precisa olhar para aquele cliente específico, você vai olhar para clientes daquele tipo. É muito importante dados socioeconômicos. É uma mulher de 40 anos de idade, com 2 filhos, o que ela compra? O que ela não compra? Isso tudo gera embasamento na tomada de decisão. E a partir do momento que você vai conhecendo o cliente, a forma como ele compra, como ele consome, você consegue oferecer para ele o produto extra, um produto a mais do que ele foi comprar, e você tem a ideia de qual é a probabilidade maior dele aceitar aquele produto. Ok? Vamos supor que eu vou comprar camisa, e sempre que eu compro a camisa, eu compro a calça. Sempre que eu compro a camisa, eu compro a calça. Muitas vezes que eu compro a camisa, eu compro a calça. E eu chego na loja e compro a camisa. Aí o cara me oferece um sapato. Eu falo, não, sapato eu não quero. Se ele tivesse me oferecido uma calça, talvez eu tivesse comprado. Entende? Então são só relações que o cliente tem conosco, que estão o tempo inteiro levando dentro da empresa, que estão levando a gente para compreender um pouco melhor desse cliente, que muitas vezes são negligenciados. O cliente entra na nossa empresa, ou ele entra em contato conosco, a gente faz a venda, mas a gente não acompanha essa venda. A gente não alimenta esse banco de dados. A gente não leva isso para um nível a mais, um nível extra de compreensão de quem é aquele cara, de quem é o nosso cliente, de que forma que a gente consegue vender, o que a gente consegue melhorar na nossa venda. Veja bem, isso não é culpa do vendedor. O vendedor não sabe. Se a gente alimentar ele de informação, às vezes a gente vai potencializar a nossa equipe de vendas de forma bastante significativa. E com isso a gente consegue, lá na frente, gerar resultados melhores. Mas, veja bem, tudo isso é um caminho. Aquele empresário que está em casa hoje pensando assim, pô, mas eu não tenho nada dessa informação. Começa a fazer, começa a estruturar, um dia após o outro.
e vai gerando dados, vai alimentando a sua base de dados, e isso cada vez mais vai gerar uma tomada de decisão mais fidedigna com o que é a realidade efetiva daquela relação que ele tem com o cliente dele, não só daquilo que ele acha que é a realidade dessa relação. Perfeito. E se você fosse dar uma dica ali, um resumo de tudo aquilo que a gente conversou hoje, para você dizer para o empresário que está lá precisando de uma resposta, de uma direção, o que você aconselharia? Seja ele pequeno ou grande? Cuidado. Tome muito cuidado. As decisões, elas são muito importantes e elas precisam ser tomadas com muito cuidado. Olhe para dentro da empresa, entenda aonde que estão os gargalos, aonde que pode melhorar, os processos que possam ser melhorados, que são ineficientes, os processos que estão gerando muito custo, né? De que forma que você consegue se relacionar com seus fornecedores? Quem são esses fornecedores? Quais são aqueles fornecedores que você está mais exposto? Então, aquele insumo que você tem, mas que você usa, né? Mas que na realidade são poucos os fornecedores deles. E eu estou mais exposto a faltar esse cara. Quais são os insumos que na minha produção, eles são muito importantes e eu não posso ficar sem? Um exemplo que a gente tem aí é dos automóveis, dos semicondutores. A Volkswagen acabou de anunciar alguns dias atrás que ela vai fechar 4 fábricas no Brasil porque ela não tem o insumo. Veja bem, isso não é uma coisa específica do mercado de veículos. Todos os mercados têm insumos que são extremamente importantes, são primordiais e a gente não pode ficar sem. Quais são esses insumos? E se eu identifiquei quais são, de que modo que eu posso me precaver? Melhores contratos, diversificar fornecedores, fazer estoque, como que eu posso me precaver melhor para isso? E por último, olhar para o cliente, entender como que aquele cliente se comporta, o que ele está querendo, de que forma que ele está querendo, e com isso conseguir ofertar melhor, um marketing mais direcionado, uma venda mais direcionada, mais eficiente. Tudo isso de melhor forma possível, embasado em dados, embasado em ferramentas econômicas que vão possibilitar que essa tomada seja mais proativa e com maior probabilidade de dar certo. Obrigado, Felipe, por todo esse ensino que você aqui nos deu, para os empresários que estarão assistindo, todo o público. Nós agradecemos a tua presença aqui do primeiro episódio do programa Trajetória de Sucesso, com Rômulo Zanelli, a pessoa que você fala. E muito obrigado, Felipe. Agradeço. É uma honra receber você aqui. Eu que te agradeço o convite. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria te parabenizar pela iniciativa. Eu acho que gerar conteúdo, gerar informação para o empresário, para as pessoas, para a comunidade civil, é extremamente importante, é extremamente benéfico para a gente conseguir gerar melhores resultados futuros e, com isso, quem sabe, um Brasil melhor que a gente tanto almeja. Maravilha, eu agradeço. E para você que está vendo esse vídeo, se gostou, já deixa o seu like. Se é da Grande Vitória, já se inscreve aí no canal. Deixa aqui um comentário das suas dúvidas, daquilo que você quer assistir nos próximos episódios. E vamos junto na trajetória de sucesso.